falando um pouquinho mais sobre gráficos em radiestesia e mais especificamente das suas aplicações em geobiologia. Eu sou o Flávio, fique comigo que eu vou te contar um pouquinho mais sobre esse tema. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então, olha só, eu vou falar um pouquinho mais com vocês hoje a respeito de gráficos utilizados em radiestesia, em geobiologia, em radiestesia clínica e tudo mais, tá? Muito embora eu tenha, nos últimos tempos, enfatizado a importância desse poderoso instrumento na prática radiestésica como um recurso para reforçar o nosso mapa mental, ainda assim eu tenho recebido algumas perguntas, questionamentos a respeito sobre mitos e verdades acerca do assunto. Bom, então o que eu gostaria de comentar com você, coisa que eu já comentei em outros vídeos, coisas que estão absolutamente, quase que exauridas nos nossos cursos, tanto no curso de radiestesia avançada, tanto no curso de radiestesia avançada e de alta performance, quanto no curso de geobiologia multidimensional. Eu estou tendo o cuidado de exatamente fazer a mesma coisa agora nos programas avançados de radiestesia clínica e no programa de radiônica, que são as máquinas que curam, tá? Mas isso aqui é assunto para um outro momento. Então, o que você precisa entender a respeito de gráficos em radiestesia? Não vou ficar falando aqui de origem, isso aqui já está mais do que explicado para você, você já sabe isso. Vamos direto ao assunto para que você compreenda exatamente como é que isso está engendrado. Bom, inicialmente os irmãos Servran, na Bélgica, no período da Segunda Guerra Mundial, tiveram protagonismo em produzir alguns materiais de excelente qualidade, inclusive um dos trabalhos assim que é considerado uma coisa primorosa em termos de gráficos em radiestesia é nisso aqui, ó. Tá bom? Les graphiques Servran pour la radiesthésie et la radionique, tá? Esta obra, os gráficos Servran, além de apresentar uma série de sugestões e sugestões sobre gráficos e os seus respectivos usos, eles aqui discutem uma metodologia de como esses gráficos são feitos, eles são configurados, eles são engendrados. Tá? Essa obra aqui foi publicada em 1996, então já faz um tempinho, e uma coisa que ficou clara para mim, principalmente dentro do grupo de pessoas que se dizem professores, né? Mas que na verdade são instrutores. Eu vou deixar que quer dar uma instrução. Tá? É bem diferente uma coisa da outra. O professor se preocupa, o professor estuda, o professor se aprofunda, o professor faz experimentação, o professor entra em contato com as mais diversas dificuldades dos seus alunos e os auxilia a dar o próximo passo e ir para o próximo nível. O instrutor simplesmente ele pega uma informação e instrui você sobre aquela instrução. Provavelmente ele não tem muita preocupação na qualidade da informação e tampouco no processo de experimentação, nos resultados, nas análises, simplesmente instrui. Tá? Isso é bom ou isso é ruim? Não sei. Você escolhe o que você quer. Você quer ter um professor ou quer ter um instrutor ao seu lado? É simples assim. Tá? Eu aqui já cheguei com quase 70 anos, não estou para passar pano na cabeça de ninguém. Tá? Então se você está fazendo, se você acha que você é um instrutor e quer se tornar um professor, comece a estudar. Tá? Então vamos lá. Hoje eu recebo uma pergunta aqui, e ela é repetitiva. Qual é o melhor gráfico? De papel, de PVC ou de cobre? Não sei. Depende do que você quer fazer para que você quer? Você quer estudar? Você quer estudar um pouquinho, ter no seu material? Imprime em papel, tranquilo. Eu quero trabalhar no campo. Para fazer análise em geobiologia. Pô, se você for com alguma coisa de papel molenga no meio do campo, pegar um papel como esse aqui, você vai ter trabalho. É uma coisa mole, né? Então,
para determinados assuntos é bom que a coisa seja dura, tá? Rígida. Tá? É bom que a coisa seja rígida, firme para o seu trabalho. Agora, tem que ser de cobre? A justificativa, olha onde chega o nível de imbecilidade. Eu vou repetir, onde chega o nível de imbecilidade. A dificuldade de ter uma linguagem apropriada. Não, usa de cobre, que o de cobre é mais potente. Como assim mais potente? O de cobre ele tem, por exemplo, um circuito que possa colocar uma bateria, possa colocar ligar numa fonte para ele, sei lá, para funcionar de um determinado jeito. Os de cobre são os que dão mais trabalho. Primeiro que ele tem que ser usinado dentro de um processo de corrosão. Já começa por aí. Depois ele tem que receber um banho antioxidante. Geralmente isso é feito por uma empresa especializada, além do custo. Ah, não, vou fazer, não precisa ter nenhum tipo de banho. Aí você tem a sua mão com determinado grau de acidez. Ao manipular aquele material, ele começa a ficar manchado, começa a ficar feio, quando não azinabrado. Quando fala azinabrado, é a oxidação do cobre que fica levemente esverdeado. Então, isso tudo causa um trabalho enorme. E acaba criando fungo, e o fenolite, por ser um material altamente poroso, ele carrega consigo um alto poder de impregnação de micro-organismos. Tá certo? E aí, fala que ele tem mais energia ou menos energia. Tenha paciência, faça-me o favor. Energia é resultado de um processo outro. Não tem nada a ver com o gráfico, pelo amor de Deus, tá? Então vamos lá. Até aqui tá claro, né? Se você concorda comigo, a gente pode seguir adiante. Se você acha que o que eu tô falando aqui é uma estupidez, então desliga o vídeo, porque daqui para frente agora é só porrada. Agora nós vamos falar de coisa séria. Se você não tá alinhado com isso, na boa. E eu não vou passar pano na cabeça de ninguém. Estamos de acordo? Então tá. Então eu vou pegar aqui, ó, dentro do âmbito da... Deixa eu até abrir um pouquinho, eu fiz uma colinha aqui, ó. Dentro do âmbito... como é que eu vou te falar? Dentro do âmbito literário, tá? Nós vamos ter aqui. O professor Antônio Rodrigues fez um trabalho muito bom de uma catalogação de tipos específicos de gráfico, que são aqueles gráficos utilizados para análise, valorização e dinamização, gráficos reequilibradores, gráficos emissores e gráficos com aplicação em magia e proteção. Então eu preciso dizer isso aqui para você, os três últimos, tá? Que tem a ver com os reequilibradores, emissores e os de aplicação em magia e proteção, nós precisamos tomar cuidado com esses três últimos. Eu digo que precisamos tomar cuidado mesmo, porque a grande maioria é marmotagem. A palavra marmotagem é uma coisa que a gente utiliza muito aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina, que são para aqueles umbandistas que ficam fazendo firula com a sua mediunidade. Então a gente fala, pô, esse cara tá com marmotagem. Então é marmotagem, é fake. Os primeiros gráficos, a gente considera os gráficos de análise, tá? Por exemplo, as réguas. O biômetro, por exemplo, é uma régua clássica que mede nível vibratório. Um nível vibratório, e ela está circunscrita a um espaço que vai de 1.000, 2.000 angstrom até aproximadamente 8.000, 8.000, 9.000 angstrom. Então essa leitura de nível vibratório, o que você lê no biômetro são comprimentos de onda, e esses comprimentos de onda estão especificamente circunscritos àquilo que nós percebemos na nossa realidade. Em particular, ela tem uma peculiaridade com o espectro cromático, que vai do infravermelho ao ultravioleta, que vai ali da classe de 7.000, 7.500 para o vermelho, até padrões de 4.000, 4.000 angstrom, que já está lá no ultravioleta, tá bom? Então, lembre-se, biômetro não mede energia. Tá dito para você? O biômetro não mede energia. O biômetro faz comparações com padrões vibracionais. E aí está. Nem mais,
nem menos. Então, os gráficos de análise, por exemplo, são as réguas. Eu tenho aqui inúmeras réguas. Eu estou citando o biômetro porque ela é uma régua. E eu estou falando talvez para você que está querendo começar agora a estudar e que provavelmente tenha visto alguma coisa a respeito disso em alguma literatura e tudo mais, tá bom? Ou tenha ouvido de algum desses instrutores dizendo que nós vamos medir a energia do local e aí ele vai fazer a medição dele ali e diz que aquele local é um grande santuário e que a medida deu 50.000 angstrom. Esse cara é, sem dúvida nenhuma, um marmoteiro, tá? Pô, esteja certo disso. Ele não, primeiro que ele não sabe o que está falando. E 50.000 angstrom não é um valor de energia, é um tamanho, é um comprimento, e que não tem nada a ver com o estado vibracional de um determinado ambiente. Tenha santa paciência, tá? Não sabe o que está falando. Tá? Depois nós temos, por exemplo, alguns gráficos, por exemplo, feitos por Jean de Laffois, que é um dos autores que nós gostamos de discutir um pouquinho sobre ele, né? Ele foi muito importante dentro de uma determinada etapa, ele nos esclareceu muito a respeito dessa interação da mente com do nosso psiquismo, com os padrões de análise que nós estamos investigando, quer seja no campo físico, no campo mental ou até no campo espiritual. É uma ousadia do autor e ele nos convida a fazermos uma pesquisa como se estivéssemos nos embrenhando em selva fechada em noite de lua nova. Eu uso sempre essa frase porque essa frase, dentro do âmbito espiritual, é muito complicado para quem não tem manejo com isso. E você não aprende isso no final de semana. Fique certo. Eu quero fazer um curso de autodefesa psíquica, eu quero fazer um curso de proteção espiritual, agora estou fazendo um curso de mediunidade e vou aprender isso no final de semana. Não, não vai. Você pode ter conhecimento, você pode passar por todo um processo instrucional e adquirir conhecimento sobre isso. Você ter recursos intelectuais para lidar com este assunto. Ok, beleza? 100%. Inclusive tem 2 cursos aqui no Brasil que são fenomenais para isso. Fantástico. Te dá um arcabouço intelectual para que você compreenda toda a parte fenomenológica. Agora, a parte experimental, bem, meu amigo, a parte experimental, aí a conversa, aí o buraco é mais embaixo. Bom, então, voltando à nossa história aqui, então, todas essas réguas, e bem como as pranchas onde você desenha um conteúdo mental que representa um mapa, ele está dentro do âmbito dos gráficos de análise. Tá? Você vai fazer uma prancha, por exemplo, não vai fazer uma prancha de cobre, vai fazer uma prancha de papel, uma impressão com papel 270 ou 300 gramas por metro quadrado, um papel mais grosso, faz uma laminação fúsica, fica uma coisa muito bonita, fica um excelente material para você trabalhar no seu consultório, no seu gabinete. Tá? Agora, se você vai trabalhar no campo, utilize uma régua, por exemplo, impressa em PVC. Hoje nós temos uma enorme facilidade para fazer isto. Tá? Então, dentro desse campo de gráfico de análise, atenção, nós temos 2 coisas muito interessantes que têm que ser observadas no nosso treinamento, quer seja em radiestesia avançada, radiestesia de alta performance, quer seja no âmbito da geobiologia. Eu diria até em alguns aspectos de análise de radiestesia clínica. Nós temos que ter desenvolvido para aquele tipo de análise a nossa memória geométrica ou a nossa memória aritmética, memória matemática, né? Memória geométrica é aquela memória onde você vê uma imagem e esta imagem induz você a ter uma atitude. E a memória matemática ou memória aritmética é aquela onde você observa um valor, ou observa um valor absoluto, 6.000, e esse valor absoluto, eu dei um valor aqui, 6.000. O que é 6.000? 6.000 o quê? Ah, então você observa que aquele valor ele tem um referencial mental, mas ele se refere a uma quantificação, nossa memória aritmética, memória matemática, de um modo geral. Tá? A memória geométrica, que faz parte do âmbito da memória matemática, né? Essa memória ela sempre vai nos induzir a uma atitude, a uma ação. Ela é específica
para isso. Então, quando você vai fazer um programa de treinamento em radiestesia avançada, quando você vai construir os seus próprios gráficos de trabalho, quer sejam os gráficos de análise, os gráficos de dinamização, até os reequilibradores, eles têm que passar primeiro pelo crivo daquilo que você está sentindo naquele momento. Por exemplo, vou repetir aqui, eu já mostrei isso no outro momento. Você tem um sinal de trânsito. Um sinal de trânsito que você vire à direita. Tá? Uma flechinha com uma determinada indicação. É natural que você vai, ao cumprir as determinações da legislação de trânsito, claro que está que você, ao chegar naquele ponto, você vai fazer a conversão para um determinado sentido. Ou está lá a seta indicando que você tem que seguir adiante. Você não pode virar nem para a esquerda nem para a direita. Então você sabe que você tem que seguir adiante. Você pega uma placa hexagonal, vermelha, escrito a palavra pare, obrigatoriamente, quando você chegar próximo dessa placa, ou na linha dessa placa, você vai parar. Existe uma determinação para isso. Porque provavelmente à frente existe uma via preferencial. E que você tem que observar isso. Então, o grafismo, essa parte geométrica, ela induz você a uma ação. Então, todos os gráficos de análise, eles se baseiam nesses dois princípios. Isso está relacionado a uma escala de medidas que vai dizer para você o que aquilo representa. Aí você pega um outro gráfico lá, está escrito lá 10 NT. 10 NT. Tá lá, está escrito aquilo. Então você olha para aquilo, aquilo significa o que para você? Tá? Então, para quem estuda geobiologia, o valor 10 NT, 50 NT, 10 mg, vai dar a você um sentido psíquico, mental, para que você interprete aquilo como um determinado referencial, se é de vibração, se é de contaminação eletromagnética, seja o que for. Tá claro isso? Então isso está dentro do âmbito da análise. Isso é feito com o critério técnico. Agora, quando você vai passar para os gráficos, agora a coisa começa a apertar um pouquinho, que são os gráficos de dinamização e valorização. Agora sim, agora nós estamos dentro de um âmbito absolutamente emocional. Tudo agora parte para o âmbito mental. Eu preciso entender que a partir de agora o que eu vou usar, o que eu vou manusear, o que eu vou aplicar está intimamente ligado com algo que já faz parte da minha mais profunda compreensão. Daqui para frente, todos os demais gráficos agora passam por um processo de altíssima compreensão. Eu comentava recentemente com um amigo, eu vou até mostrar o livro para vocês, olha só. Esse livro do Jonathan Lerner, tá? é um livro bastante interessante, é um livro que tem muitas gravuras e tem muitos símbolos ligados à história das formas astrais, espectrais, que tem baixíssimo tensor vibratório. E eu fui visitar um casal amigo, e eles têm uma biblioteca muito bonita, muito bem completa, e sobre vários temas. Eu não vou entrar no detalhe aqui. E me chamou a atenção essa obra, tá? Vocês viram o título. Me chamou a atenção essa obra, e eu abri a obra e falei, puxa vida, cara, eu sempre... O Lerner sempre foi um autor de referência nessa área e tudo, então puxa vida, é uma obra bem interessante, por ser uma obra em inglês, talvez não esteja à disposição nas nossas livrarias e tudo mais. E aí eu mostrei, não vou mostrar para você não, eu mostrei para ela, eu tenho esse livro aí, tem umas gravuras e tudo mais. Eu falei, você sabe o que é isso aqui? Aí tinha um grafismo ali, tá? uma forma gráfica. Eu falei, isso aqui é a assinatura de um demônio, e ela, quando grafada, ela evoca um sentido altamente potente para uma determinada função. Meu Deus, o que é isso? E esse livro estava aqui na nossa biblioteca, comentou com o marido, do qual nós temos maior intimidade.
Eu falei, mas qual é o problema com relação a isso? Você tem um livro, está na sua biblioteca, e qual é o problema? Não, mas onde já se viu? Você tem certeza? Eu falei, tenho, absoluta certeza. Eu me dedico a isso, pô. Eu sei o que estou falando. É uma assinatura de um demônio cuja vibração produz um efeito para quem lida com isso. Eu não quero mais esse livro aqui dentro de casa. Eu falei, pois é, quanto tempo você está com esse livro aí? Ah, isso deve já fazer bastante tempo, a gente não mexe aqui faz até anos. Isso aqui deve fazer parte das compras, ou minhas, ou de sei lá. Mas eu não imaginava que tinha uma coisa como essa aqui dentro. Eu falei, ah, tá, tudo bem. Vocês, durante esse tempo todo que esse livro teve com vocês, a família de vocês teve uma família unida, seus 3 filhos são lindos, bonitos e saudáveis, todos inteligentes e muito bem sucedidos, sobretudo os 2 mais velhos. Vocês são um casal, vocês aqui, a casa de vocês é uma casa auspiciosa, cheia de coisas boas, tá? Eu me lembro de ter feito a geobiologia da casa deles há muito tempo atrás, é um santuário. E aí você acha que esse livro aqui, com essa assinatura de um demônio dentro da sua casa, pode te trazer infortúnio? Ela vai trazer infortúnio agora, porque você tomou contato com isso. Ai, eu não quero esse negócio aqui dentro da minha casa, não. Eu falei, então você faz o seguinte, você pode me presentear com a obra? Não, pode levar. Eu já não quero nem pôr a mão nisso. Olha que nível chegou a situação. Quero ver o nome, a cópia, esse aqui é o título do livro. Uma obra histórica, uma obra que não tem absolutamente nenhum... Ela é um material bom de pesquisa, para quem estuda sobre o tema, né? Sobre as influências do submundo astral, coisas ligadas à autodefesa psíquica e proteção espiritual. É uma obra que vale a pena dar uma lida sobre ela. Bom, tá aí, depois se vocês quiserem se interem sobre isso aí. Por que eu estou contando essa história para você? Por quê? A partir do momento que eu expliquei para ela o que representava aquela assinatura, aquele grafismo, aquilo passou a ser um elo de conexão. Se ela visse isso aquilo de novo, ou se ela olhasse para o livro na estante, e estava lá, o livro estava esquecido na estante. Ela não fazia, porque é uma biblioteca enorme na casa deles. Me chamou a atenção porque estava numa seleção de livros dentro do livro. Estava junto com Dione Fortune, estava junto com Eliphas Levi, estava junto com Francis Barrett, e outros tantos. Bom, e aí me chamou a atenção a obra. Pois muito bem, e aí acabou. Mas eu não quero isso na minha casa. Por quê? Porque aquilo agora passou a representar um elemento conectivo mental de infortúnio, de tensor vibratório de tensor, de baixo tensor vibratório, cujas coisas não são legais, as pessoas que talvez não entendam sobre o assunto acham que aquilo pode ser bom ou pode ser ruim, pode não ser bom, né? Pode ser alguma coisa ruim, enfim. E aí a coisa rola nesse sentido. Você entendeu o que eu quis dizer? Se aquele gráfico que você está vendo, que te foi oferecido, que te foi vendido, que te foi dito, e tem uma função benéfica, por exemplo, e ele não tem absolutamente nenhuma referência para você, nós já vamos começar a ter problema do uso e da eficácia daquele dispositivo. Tá certo? Eu, por exemplo, falo muito com os meus alunos. Olha só, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, tá? Que é o decágono. O decágono é uma figura que foi desenvolvida pelos irmãos Cervrans. Tem uma explicação detalhada aqui nessa obra, né? Sobre gráfico. E eu explico isso no nosso programa, no nosso curso, e ele tem um significado muito importante para quem o utiliza, né? Tanto na sua prática de consultório, né, de fazer uma análise específica, quanto na parte até de valorização e dinamização até de alguns medicamentos. É muito interessante o uso desse gráfico. Mas ele sozinho, se você não sabe para que ele serve, se você não tem absolutamente nenhuma noção sobre o que representa aquela figura de 10 lados, muito pouco resultado você vai obter com ele. Por quê? Porque não faz parte da tua... Você não tem uma conexão mental com aquilo. Ai, Flávio, mas tem a egrégora, mas tem o inconsciente coletivo. Para de ser tonto, rapaz. A coisa é um pouco mais complicada do que você imagina. Isso é coisa da Revolução Cultural dos anos 70. Tá? Isso aí é querer misturar a trigonometria com elefante. Tenha santa paciência.
Tá? Não simplifique coisas que tenham altíssima complexidade. Bom? Então existem outros lá, o ômega alfa, o Hiranya, o decágono, que eu acabei de falar para você aqui, o alta vitalidade de Busby, que são gráficos que têm uma representação e que antes mesmo de você utilizá-los, é importante que você conheça a sua origem e sob que condições a pessoa que o criou, o autor desse gráfico, qual era a intenção dele ao criá-lo. Quando eu falo disso, o top player disso é o decágono, porque ele efetivamente, eu sempre brinco, ele representa palavras do Félix, o útero de Deus. É uma joia geométrica a interpretação desse gráfico no trabalho de radiestesia de alta performance. Bom, daqui para frente, pessoal, a gente vai começar a falar os gráficos reequilibradores e compensadores. Eu não vou falar nome de gráfico daqui para frente agora, por uma única razão. Vocês vão sair por aí feito louco atrás de um de outro, então eu recomendo que vocês estudem, né? Ou se você já é praticante de radiestesia, está alinhado a algum professor, qualquer dúvida que você tem, recorra a ele. Eu acho que ele tem todas as condições, se ele for um professor. Se ele for um instrutor, provavelmente ele vai dar um enrolation em você, fique certo disso, tá? Não estou aqui para passar pano, acabou a brincadeira, acabou o politicamente correto, tá bom? Qualquer coisa vem e fala comigo, pode bater aqui que eu aguento. Muito bem. Então os gráficos reequilibradores. É como se você pegasse alguma coisa, pegasse aquele gráfico, colocasse dentro de um ambiente, pegasse um testemunho e colocasse o indivíduo em cima daquilo, e você não está absolutamente nem aí com aquilo. Ah, eu vou colar um gráfico aqui na porta da minha casa para evitar que a energia negativa entre, como se a energia tivesse sinal. Olha a merda. Ah, eu vou colocar esse gráfico aqui, vou colocar o testemunho de uma... Isso aqui é uma trena. O testemunho aqui para que a pessoa fique protegida. E aí o que você faz? Mas que gráfico é esse? Não, eu não sei. Eu ouvi falar que é bom. Mas como você ouviu falar que é bom? Não, eu estava lendo na internet aqui, tem uma fulana que falou um negócio aqui que eu tinha que usar esse gráfico para proteção do meu filho, da minha filha, da minha nora, da minha sogra, seja o que for. Tenha santa paciência. Se você consegue, se você funciona nesse nível, eu recomendo a você que pare de mexer com esse assunto. Pare de mexer com isso, vai fazer outra coisa. Não é neste nível que se conversa sobre radiestesia, não é nesse nível que se conversa sobre geobiologia, radiônica, radiestesia clínica, recursos humanos, não é nesse nível. Por favor, esse assunto é de alta complexidade, exige um entendimento mais aprofundado sobre isso. Exige a palavra não é aprofundado, exige entendimento. É alguma coisa que você precisa compreender pelo fígado. É uma coisa hepática, uma coisa que garante a você o entendimento para que a sua utilização o seja de forma efetiva. Tá certo? Então, esses gráficos de proteção, quer sejam os gráficos reequilibradores, bem mesmo os gráficos utilizados em magia, por exemplo, gente, lidar com esse assunto, olha, bicho, eu tô com 65, eu tinha 14 anos quando comecei a estudar sobre o tema, então já se vão 51 anos estudando sobre o tema. Tô aprendendo até hoje. O assunto sobre magia, sobre a ação do psiquismo, sobre a ação da nossa vontade para produzir um efeito, até um efeito físico, produzir a alteração sistêmica funcional de um órgão, quer seja presencialmente, quer seja à distância. Quanta coisa se tem estudado sobre isso, quanta bobagem já se falou sobre isso, quantas experiências inválidas, ditas como verdadeiras e como dados efetivos, são propalados ao longo e em cima da história dos gráficos reequilibradores. Ah, Flávio, quer dizer que isso não funciona? Eu não disse isso. Eu só quero deixar muito bem claro para você o seguinte: os gráficos
se você se reportar ao começo da nossa conversa, os gráficos têm uma função de conexão emocional, sentimental, mental, psíquica conosco. Eles precisam representar alguma coisa para nós. A partir do momento que você os utiliza, eles são formas sustentadoras de um estado vibracional gerados por nós, gerado pelo nosso psiquismo, ancorado em formas astrais, espectrais e até espirituais que estão dentro da nossa psicosfera, produzindo ações vibratórias para produzir ações vibratórias que, consequentemente, geram ou produzem efeitos magísticos, por exemplo. Então isso não é uma coisa mirabolante, tem uma técnica para isso. Tem que se ter conhecimento sobre esse assunto. Isso não é feito. Ah, não, agora eu vou pegar um grafiquinho aqui para tirar a capeta da casa da pessoa. Ah, tenha paciência! Tenha santa paciência! Ah, não, agora eu vou fazer um desenho aqui no chão, vou acender umas velas e tudo mais, e vou dar 2 estaladinhas no dedo e vou mandar o capeta embora. Isso não funciona. Se você está nessa ainda, eu recomendo, mais uma vez, pare, vou fazer outra coisa. Ou se não, pare e vá estudar. Pare e vá se dedicar a esse assunto. Então, cada uma dessas formas gráficas agora, com um potencial geométrico muito expressivo, elas evocam em nós um determinado tipo de estado vibratório, um estado mental que nos coloca em um determinado nível, e é possível que nesse determinado nível nós entremos em conexão com outras formas astrais, espectrais, formas de pensamento, formas espirituais, não sei, chame como você quiser, porque a partir da terceira dimensão, não existe mais sentido. Audição, olfato, visão, paladar, não existe, além da terceira dimensão. A partir do momento que a gente sai da terceira, quarta, quinta dimensão, é onde nós conseguimos, de alguma maneira, trabalhar, funcionar dentro desse ambiente, né? No sentido analítico, no sentido de experiencial. Né? Se você saiu da quinta dimensão, você está na sexta, sétima, oitava, eu não sei quem é que está te orientando. Tá? Mas se você já está saindo da quinta dimensão, eu recomendo a você que volte. Fique aqui. Tá? Você pode se perder. Se embrenhando em selva fechada em noite de lua nova, além da quinta dimensão. A quinta dimensão já é complicada, então, além da terceira dimensão, não existe mais o sentido da visão, do olfato, da fala, do paladar, do tato. Não existe isso, além da terceira dimensão. Então, quando nós vamos para esse outro nível e a gente utiliza um símbolo, um gráfico, uma coisa, ele vai evocar em nós algo vibracionalmente específico dentro de um outro campo de análise, um outro campo vibratório. Então, se você não sabe isso daí, por favor, não reproduza uma informação equivocada de alguém que vem falar para você aqui, que agora que você faz radiestesia, nós temos um capítulo no nosso curso que você vai usar os gráficos para a sua prosperidade. Meu Deus do céu! Agora nós vamos apresentar os gráficos para lidar com seus processos afetivos. Santa misericórdia! Nós temos aqui os gráficos que vocês vão utilizar para tirar as energias negativas da sua casa. Deus nos livre disso. Tá certo? Ficou claro isso para você? Eu vou insistir em falar isso aqui tantas vezes quantas forem necessárias. Eu não me oponho a isso não. Tá? Então, a partir do momento que você usa um gráfico que evoque o sentido de proteção, não o poder, eu não tenho poder, quem tem poder é você. O gráfico não tem poder algum. Tá? E gráfico não tem potência alguma. Esquece esse assunto. Se alguém te disser isso aí, manda vir falar comigo. Foi o Flávio que falou que não. Manda vir falar comigo. Manda, porque eu não vou passar pano mais. Acabou. Acabou essa folia. Tá? Eu sigo dentro, já passei por isso. Eu já passei eu já ensinei desse jeito. Agora, a hora que você chega na parte experimental, que você observa que não funciona, você fala, pera um pouco. Você tem que ter a delicadeza, a hombridade, a ética e dizer para o teu aluno, escuta, eu cometi um equívoco, eu fiz isso.
se desculpe, eu cometi um equívoco. Aquilo que eu te ensinei não tá errado. Eu tenho que te ensinar de outro jeito. Fique aqui comigo, eu vou te ensinar. Eu não vou onerá-lo por isso, mas eu gostaria de dar uma informação diferente. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Por mais que eu faça, por mais que eu fale às vezes, eu ainda tenho alguns alunos que estudam comigo e preferem outros instrutores. Eu sou um professor que dou instrução. E eles preferem ficar só com aqueles que dão instrução. Porque talvez seja mais simples. Eu não fico enciumado com isso, de forma nenhuma. Tá? Eu fico triste. Porque não por não dar ouvido a mim, não é isso. Eu fico triste porque não dão o próximo passo. Eu fico triste, inclusive, comigo, porque eu não fui suficientemente competente para estimulá-lo a estudar mais, para experienciar mais, para fazer algo que o leve para o próximo nível. Nessa hora eu me sinto incompetente. Mas a gente, como não vai salvar todo mundo, muitos irão ficar à beira do caminho, então eu estou conformado com relação a isso. Mas com relação aos aspectos de gráfico, fique certo, muitos deles não têm o menor sentido, sobretudo aqueles que têm grafismos e elementos que fazem parte de uma outra tradição. Utilizam línguas ou palavras que fazem parte de um idioma do qual você não está habituado a utilizá-lo. Então, ou você aprende o que eles representam em termos linguísticos e se apoie nisso. Né? Eu não falo chinês, então para eu entender algumas coisas sobre medicina chinesa, alguma coisa eu tive que aprender acerca da língua, né? Para poder ter um mínimo de capacidade interpretativa. Eu fui estudar radiestesia cabalística, ou radiestesia da verdade, proposta por Jean de Laffois e Jean-Gaston Bardet. Cara, eu comprei um dicionário de hebraico, eu fui estudar um pouquinho sobre a língua, fui entender o que representa cada uma daquelas letras, por que uma é colocada assim, por que tem um ponto aqui, por que tem um ponto embaixo, por que isso é feito dessa forma, para poder tirar o melhor proveito desta prática. E aí, claro, os meus alunos sabem o que eu tenho feito no sentido de divulgar cada vez mais, sobretudo a prática da radiestesia cabalística, como um mecanismo, como uma forma de dar a você o upgrade, o próximo passo para um nível de maior competência dentro do âmbito da prática radiestésica de alta performance. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, já me alonguei demais, e eu quero deixar você um grande abraço, e você vai começar a ficar assistindo daqui para frente, nessa sequência de vídeos, algumas orientações mais específicas de como você deve estudar geobiologia. Eu já fiz algumas coisas lá, mas eu interrompi essa série para falar um pouquinho mais, insistir um pouco mais sobre essa questão dos gráficos, tendo em vista que as perguntas estão chegando quase que repetitivamente. Okay? E eu não me importo de quase que fazer um vídeo com o mesmo texto e com o mesmo roteiro. Mas, por fato de na plataforma as pessoas terem sempre a preferência por ver os vídeos atualizados, os mais recentes, né? Então está aqui dado o recado. Tá combinado? Deixo a todos vocês um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!